Olá, minha gente! Vamos retomar o nosso capítulo 3 sobre a raiva, do nosso livro Conflitos Existenciais. E agora a gente vai ver a parte 2, né? Lembra que eu expliquei que a Joana, em cada capítulo desse, ela divide em três partes, né? Geralmente, na primeira parte, ela está fazendo um panorama do assunto. No segundo, ela aprofunda, às vezes ela mostra causas, consequências, mostra os adoecimentos, correlatos, né, ao tema que ela está trazendo. E a última parte, que vai ser o nosso próximo vídeo, ela vai trazer as soluções, as terapias, os caminhos de cura que a gente pode obter. Então, a gente hoje vai conversar sobre raiva e transtorno emocional, vamos conversar a relação da raiva com a culpa. Então, a gente vai entrar nesse meio, né, que é o segundo momento do capítulo, em que ela vai fazer aprofundamentos psicológicos aqui para a gente. Eu queria retomar que no encontro anterior eu mostrei para vocês não só as manifestações da raiva, mas que toda raiva é um pedido de uma necessidade não atendida. Ou você está sentindo falta de amor, ou você está sentindo falta de respeito, ou você está sentindo falta de reconhecimento. Então, aquela situação te traz raiva porque uma dessas três necessidades, ou as três, ou duas delas, não puderam ser atendidas, né, naquele momento. E o interessante é que a autora que pensou isso, essas três necessidades básicas e fundamentais que estão presentes no sentimento de raiva, é a doutora Robin Casargian, que eu também falei isso no vídeo anterior, que a Joana de Ângeles cita no livro Amor, Imbatível Amor. Então, nós estamos na mesma vibe, né? Tá indo bem. E mais interessante ainda é que no final dessa parte que a gente vai trabalhar hoje, a Joana entende que a gente precisa buscar essas três coisas. Da seguinte maneira, ela diz: você precisa buscar o auto-amor, né, a autoestima, precisa buscar auto-respeito e autoconsideração. Olha só que coisa bacana, né? Por que ela está dizendo que são essas três coisas que a gente precisa buscar? Nada mais, nada menos, porque são exatamente a falta dessas necessidades que não são atendidas nas nossas relações, nas circunstâncias, que vai fazer a gente ficar tão bravo, tão irritado. Mas a nossa Joana aqui nessa parte, ela é dura com a gente. A gente não pode dar mole para a raiva, não. Pode sentir, mas deixa passar. E rápido. Sente e passa rápido. Não deixa a raiva virar a sua identidade. Não se torne uma pessoa constantemente explosiva que qualquer coisa está explodindo. Não aceite esse comportamento como sendo parte da sua personalidade. É uma reação, é uma defesa, às vezes é um jeito de você se defender antes de ser agredido, mas ó, dá e passa. Não deixa ficar. Não deixa a raiva virar ressentimento. Não deixa a raiva se misturar com a culpa e fazer esse bololô espiritual no seu campo energético. Então, vamos lá, vamos olhar isso devagarinho. Então, vou passar os nossos slides aqui, que assim eu posso compartilhar com vocês aqui um resumo. Eu repito, tudo que está aqui nos nossos slides é exatamente o que está no livro, tá bom? Eu não acrescentei nada novo aqui. Então, aqui foi o que a gente viu no encontro passado. Vamos olhar agora a raiva do ponto de vista dela, né? Que ela vai entender como sendo algo muito primário se a gente permanece na raiva. Primário no sentido de algo que a gente já pode, né, dar o próximo passo. Não se deixar nesse primarismo, não se deixar ficar nesse comportamento que nos traz, que retarda, né, gente? Retarda o nosso crescimento. Então, ela começa dizendo que aparece quando a gente se sente ferido. Aí eu coloquei as três necessidades que a gente viu no encontro passado, né? Amor, respeito, reconhecimento. Quando falta isso, nossa, a gente vira bicho, né? Instala-se inesperadamente diante de qualquer conflito expresso ou oculto. É muito importante a gente se dar conta disso. Às vezes a gente tem raiva de algo que não está acontecendo agora, né?
pode ser algo que lembrou uma experiência passada, pode ser alguma coisa que parece algo que você conhece e que te irrita e que te provoca e te deixa muito fragilizado. Então, cuidado com esses conflitos ocultos, porque ele pode estar sendo estimulado por espíritos imaturos que te acompanham a jornada por frequência. Então, cuidado com essa espiritualidade inferior que te acompanha, se você se comporta assim. Qualquer coisa diferente do que você imaginou, qualquer circunstância que não está saindo como você quer, você se irrita e explode? Opa, opa, você está mal acompanhado, né? Está na hora de você desligar essas tomadas. Então, cuidado com esses conflitos ocultos, né? A raiva, segundo ela, é uma resposta explosiva diante de uma ocorrência que eu interpreto como agressão, né? Então, isso significa dizer que algo que me dá raiva, necessariamente, para outra pessoa pode não dar. E algo que me dá raiva hoje pode não dar raiva amanhã. Então, depende dessa interpretação que a gente dá. Se você entende como desrespeito, como falta de consideração, como falta de amor para você, provavelmente você vai ficar com muita raiva. E aí aqui eu acrescento que você pode ser daqueles que expressam, aquele que guarda, que fica emburrado, que engole a raiva, né? Isso bloqueia a sua capacidade de discernir. E ela ainda acrescenta um sintoma interessante. Depois que a raiva passar, sente um cansaço e às vezes você perde força. Então, eu queria aqui acentuar que é possível que você se sinta sem forças no momento e não sabe como é que isso começou. Pode ser que você tenha ficado um tempo prolongado com muita raiva e não expressou. Então, você gastou sua energia na contenção daquela expressão. Isso nos exaure as forças vitais. Então, muito importante você analisar seu cansaço. Nem sempre seu cansaço ele é somente de ordem física. Ele pode ser por um estado prolongado, eu diria assim, é como se fosse uma ressaca da raiva, né? Isso dá exaustão. Ela também vai dizer: a raiva promove o obscurecimento da razão, perturba nosso equilíbrio, traz danos emocionais de grande alcance, e dependendo da extensão ou da profundidade em que acontece, isso vai tomar maiores proporções. Ela também vai dizer que quando existe a primazia dos instintos agressivos na pessoa, né? Então, é uma pessoa que tem seus instintos muito aflorados ainda, né? Tem pouca elaboração, tem pouca reflexão, pessoas é, muito no corpo físico, muito na vida material. Então, tem a primazia, ou seja, os instintos vêm primeiro do que o raciocínio, do que o entendimento, né? As suas decisões são baseadas nessas atitudes mais instintivas. Pessoas assim, qualquer ocorrência desagradável, e aí ela aponta aqui, eu botei até em azul para a gente lembrar, pode ser real ou pode ser o que ele imaginou. Isso é muito sério. Imaginou que está acontecendo alguma coisa, que estão conspirando contra ele, que estão falando mal dele, que estão tramando algo, né? Já se sente traído por antecipação. Isso é muito sério, né? Então, são situações imaginárias que dão esse sentimento, esse mal-estar, e então vai dando uma agitação e pode ter reações explosivas, desproporcional ao acontecimento, porque é uma imaginação, né? Não é o que está acontecendo, então ele não tem como compartilhar com os outros o que ele está vendo, porque é algo que está acontecendo totalmente na sua imaginação, ou seja, está dentro do seu quadro emocional, né? A sua perspectiva. Eu não estou dizendo que não é verdade, eu não estou dizendo que não está acontecendo dentro da pessoa. Eu estou só acentuando que se torna desproporcional porque ninguém está presenciando as raízes do seu mal-estar, porque não tem um acontecimento externo. É algo que a pessoa está vivendo toda dentro da sua cabeça. Isso é muito perigoso, porque quem acessa os nossos pensamentos mais facilmente são os desencarnados, né? Então a gente vai entrando numa frequência vibratória, numa nuvem de testemunhas, perigoso para a gente. Acho que a gente fica muito desprotegido. Então, cuidado com essas elaborações, essas interpretações, essa produção de pensamento
que vai entrando por uma sensação de que você está sendo perseguido, que você está sendo deixado de lado, que você está sendo isolado. Cuidado com isso. Isso pode trazer para você comportamentos exasperados que não combinam com a circunstância. Principalmente quando eu tenho muita necessidade de ser reconhecido como importante, como aquele que tem poder sobre as situações ou sobre pessoas, né? E quando eu não consigo, muita raiva. Acorda raiva velha, isso é muito sério. Raivas velhas, antigas. E é possível que a minha expressão seja de violência. Pode ser de violência contra o outro, pode ser de violência contra mim. Então, eu posso, inclusive, fabricar sintomas por causa disso. Cuidado, né? Há pessoas hipersensíveis que alternam essa explosão de raiva com uma psicastenia, ou astenia psíquica, que ela vai explicar, que é assim: você pode ter episódios de raiva e depois você tem episódios de total isolamento e fechamento e tristeza e desânimo, né? Polos completamente opostos, mas que se complementam. É como se você fosse lá do nível 100 para o nível 0, né? De ânimo. Então, você pode sair de uma extrema agitação para uma extrema ausência de forças, né? Então, ela está descrevendo aqui, né? Está descrevendo para a gente a raiva. Então, continuando aí. Pode ser, eu queria só tentar aqui mostrar uma outra maneira desse slide, mas enfim. Pode ser que por medo de ser agredido, aumente a gravidade de qualquer ato. Então, assim, a pessoa pode antever ou achar que vai ser agredido, então ela já se comporta como se a agressão já estivesse presente, né? Então, diante de situações que ela considera perigosas, ela já tem um posicionamento de defesa anterior. Isso é muito sério, né, gente? Porque aí a pessoa vai se tornando tão. é, vai ficando famosa de ser uma pessoa explosiva. Então, isso é preocupante, né? Acho que a gente fica muito. Como é que eu vou dizer assim? No grupo a gente fica mal visto, né? A gente já é considerada, lá, o irritadinho, o explosivo, né? Então as pessoas vão confiando pouco na nossa capacidade de dar conta das circunstâncias, de cuidar dos trabalhos, dos projetos. Então vira-se contra nós, né? Ela diz, inclusive, que você pode sentir pânico, que você vai antevendo tanto perigo, tanto perigo, tanto perigo, que você fica empanicado. Aí ela acentua a gente ter cuidado com o ciclo vicioso da raiva. Quando é que acontece isso? Quando você se acostuma a ser raivoso e adota uma postura de mau humor. Então você está sempre irritado. Você já acorda de mau humor. Não fala comigo, não, que eu estou irritado hoje, já acordei de mau humor. Então, cuidado com isso, né? Com esse círculo vicioso que você vai acreditando que você é assim. Não, ninguém nasce assim. Não nasce, gente. A gente se acostuma a ficar assim. Então, vamos tentar romper esse círculo vicioso, né? Aí ela vai dar aqui uma ressalva, dizendo que esse hábito do mau humor pode ter sido algo que você aprendeu na sua experiência familiar. Se você viveu num lar violento, seus pais eram muito rigorosos, coercitivos, não tinha diálogo, você aprendeu. Aprendeu o quê? A toda vez que sentia raiva, a explodir ou a guardar. Não aprendeu a enfrentar o acontecimento. Não aprendeu, através do diálogo, a fazer negociações, acordos, para encontrar uma maneira melhor de cuidar das contrariedades que faz parte da vida mesmo, né? A gente não fica feliz o tempo todo. Tem um monte de coisa que vai nos contrariar, mas a gente pode expressar a contrariedade? Se você nasceu e viveu num lar em que ninguém pode expressar a sua contrariedade, tem que obedecer, tem que ficar calado, chorar calado, engolir, né? Engole a sua raiva, engole seu choro. Então, você fica com muito medo de expressar. E com muito medo de se expressar, você pode se tornar tímido. Então, olha só o que ela diz aqui, pulando um pontinho. Os filhos podem se tornar tímidos pela opressão vivida. E por não terem podido expressar suas raivas, podem apresentar transtornos que o maceram. Então, é muito sério a gente não ter tido a chance
da gente ter podido se expressar, poder dizer o que que não está bom, poder reclamar. Isso é muito saudável, né? Não é saudável a gente ficar queixoso, mas é saudável a gente ter a chance de dizer nesse ambiente da família, que é um ambiente íntimo que a gente nasceu, as coisas que não estão boas para a gente gostaria que fosse melhor, né? Então, ela diz para os filhos que se acostumaram a engolir raiva, podem ter uma revolta surda. Aí, gente, os canais do coração ficam tudo entupido, né? A gente não consegue mais expressar o nosso amor, expressar a nossa alegria. Então, ela diz: os filhos acumulam um estado de amargura pela falta de oportunidade de defesa. Nossa, como isso dói em nosso coração. Aí, sabe, uma consequência difícil é a gente confundir expressão de amor com violência. Se o lar foi sempre violento, eu acho que o amor ele se expressa violentamente. Então, muito cuidado com isso, né? Ela também vai dizer, falta de conhecimento das próprias debilidades emocionais faz com que a pessoa não tenha equilíbrio para os enfrentamentos, para as competições, para as discussões, derrapando facilmente no comportamento infeliz da raiva. Então, ela está dando aí um estímulo da gente para a gente cuidar dessas nossas emoções em desalinho. Ela vai dar alguns exemplos que nos acontecem cotidianamente. Acidentes automobilísticos. Então, se eu não estou acostumado a lidar com competição, estou sempre classificando se eu sou inferior ou superior, quando eu estou no trânsito, tenho dificuldade de ceder. Que qualquer pessoa apressada que queira me cortar pela direita, pela esquerda, que dirige mal ou qualquer coisa assim, eu me sinto insultado. Parece que é pessoal. Isso é que eu acho interessante no trânsito. Ninguém te conhece no trânsito, mas a gente é, vamos dizer assim, compartilha, convive com as pessoas no trânsito como se fossem pessoas do cotidiano, né? E queremos competir, não deixamos passar, não deixa o outro atravessar. Então, o que está ali é um orgulho danado, né, gente? Então, isso dá raiva porque a gente é orgulhoso. Qual é o problema de ceder? Para que não haja acidente, para que ninguém se machuque, né? É verdade mesmo que você vai ficar diminuído se alguém te ultrapassou? É verdade mesmo que você vai ficar menor porque alguém te maltratou no trânsito? Que poder, hein, que a gente está dando para as pessoas anônimas do trânsito? Segundo item que ela vai trazer é no esporte, na política, na religião, que a gente vai ter o mesmo comportamento, né, a mesma raiva, porque temos dificuldade de admitir o crescimento do outro, dificuldade de admitir que eu penso diferente do outro, que as pessoas não têm obrigação de pensar como eu. Isso também dá raiva, olha isso, né? A gente não aguenta as diferenças, intolerância religiosa, intolerância política, né? Então, cuidado aí com esses pontinhos. Terceiro, na convivência familiar, é quando a gente não admite ser chamada a atenção por alguém da família. Não quero refletir sobre mudança de atitude, eu só quero aplauso. Se alguém vem fazer alguma crítica, alguma reclamação de algum comportamento meu, eu fico bravo. Então, não, tem que me achar bonitinho, bacana o tempo todo. Então, ela mostrou aí três circunstâncias muito comuns da vida da gente em que a gente reage infantilmente. Então, ela vai dizer, em todos os casos, o ego exaltado acredita que está sendo diminuído, criticado, reage antes de ouvir, se defende antes da fala do outro e ainda parte para agressão desnecessária. O outro nem termina de falar, a gente já está ali na defesa. Mas você também, aquele dia, aquela hora, no ano passado, na outra encarnação, você fez isso também e tal. Então a gente não aguenta escutar que o outro está te mostrando uma face que não é tão bacana. E que bom você está tendo a chance de retificar. Aí você vai dizer assim, mas é a maneira como fala, mas é a intenção de me diminuir. Opa, opa, isso é uma interpretação. As pessoas não são profissionais. Elas não têm obrigação de saber o jeito certo de falar com a gente. Né? Estamos todos aprendendo a nos comunicar. Você precisa relevar isso. Então, o outro fala como ele pode. Você pode até pedir para ele, poxa, você pode falar com mais gentileza? Dói tanto quando você fala desse jeito, né? Para eu poder te escutar, eu preciso que você fale com mais delicadeza, né? Eu também queria me lembrar, não está escrito aí, mas
WhatsApp, né, gente? Sem a gente perceber, a gente pode machucar muita gente no WhatsApp, destilando a nossa raiva nos áudios. Cuidado com os áudios, né? Pelo menos a mensagem escrita você pode editar. O áudio não dá, né? Bom, ela vai esclarecer que a raiva e transtorno emocional são assuntos que estão se comunicando o tempo todo, e ela vai dizer que tem origem de duas formas. Pode ser na existência anterior, como pode ser na existência atual. Então, ela diz assim, está falando da raiva crônica, né? Então, quando é que essa raiva crônica, a causa está na existência anterior? É que nas existências anteriores, a gente sabe disso, né? A gente vem de lugares difíceis, a gente não veio de paraísos, né, minha gente? Nós estamos indo para mundos felizes. Vamos passar pela regeneração para depois chegar nos mundos ditosos. Mas a gente está vindo de lugares muito primitivos. Nós estamos vindo de existências muito doloridas, muito precárias, né? Então, em épocas anteriores, em que a gente era mais imaturo, nós desenvolvemos muita raiva, né? Nos sentimos oprimidos diante dos desrespeitos dos direitos alheios. Nesse sentido, a raiva até é bem-vinda. Se a gente ficasse inerte, como é que a gente ia sobreviver diante de tantas violências que já vivemos, né? Sabe o que que tem na nossa história atrás? Ó, guilhotina, fogueira, enforcamento, prisão, escravidão, leão, né? Comendo os cristãos nos estádios. Então, olha de onde a gente vem. De muita intolerância, de muito desacerto, de muita falta de amor. Então, nós guardamos esses registros e é possível que a gente se mantenha na defensiva até o presente. E podemos ainda achar que o mundo é hostil, como já foi para nós, né? De antemão, o mundo é hostil. Então, é para a gente compreender. Se você tem essa raiva crônica, leve em consideração que você pode estar trazendo e ainda mantendo sentimentos antigos, velhos, né? Da sua existência. Então, ela vai levantar um outro tipo de origem, que é a origem na existência atual. Pode ser que a sua existência oral, atual, tenha fatores temperamentais, educacionais, socioeconômicos, em que a raiva apareceu como condição de defesa da sua sobrevivência. Então, aqui pode ser que você não tenha trazido exatamente com tanta força o que você experimentou, mas o que você viveu nessa existência foi muito intenso, né? Famílias em muitas desordens, você tem um temperamento hipersensível, situações socioeconômicas muito, 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 muito precárias, né? E você precisou ser uma pessoa explosiva, né? Raivosa, para poder dar conta da vida. Se foi isso que aconteceu com você, é possível que você tenha estruturado a sua maneira de ser todo na defesa. Então, assim, você não relaxa nunca. Você está sempre na defensiva, você está sempre de lupa, você está sempre prestando atenção no seu entorno. A vida é toda feita no controle, a vida é buscar segurança. Então, você se sente constantemente provocado e você se sente inferior e inseguro, e você não percebe que existe proteção. Você já parte do princípio que não tive proteção lá na minha infância e não tenho até agora. Só que a Joana vai dizer que não, tem sim. Você pode promover segurança para você e proteção. Não precisa ficar se defendendo o tempo todo. Você já tem condição de enfrentar e de suportar o inesperado. Que tal se você começasse a confiar a partir de agora nas suas forças, né? Então, ela vai dizer uma coisa importante. Ela vai dizer que o acúmulo de pequenas raivas não expressas, não cuidadas, traz aflição emocional. E é isso que geram os inúmeros transtornos que a gente conhece. Ela também chama atenção para a gente cuidar dos ressentimentos que a gente tem diante de pessoas que já desencarnaram. Pode ser que um ente querido desencarnou e você descobriu coisas sobre ele depois que desencarnou, assuntos que você não conhecia. Então você se sente traído, lesado. Cuidado com esse ressentimento. Você não está mais aqui na convivência com ela para fazer os ajustes, né? Então, faça orações para você não ficar
fazendo ninho no seu coração dessas experiências. Já passou. Se você não soube na época, agora não é o momento de você poder lidar com isso. Deixa isso passar, né? Ela também diz que pode ser que você tenha raiva pela pessoa ter morrido, entendeu? Da morte ter levado quem você mais amava. Que Deus é esse que tira da minha vida quem eu mais amo, né? Então, cuidado com isso, para você não se vitimar demais e ficar aprisionado nisso. Ela também vai falar dos casos de suicídio. Os parentes que ficaram aqui, os parentes das pessoas que provocaram o suicídio, podem sentir muita raiva daquele ente querido, né? Poxa, como é que você fez isso com a gente? Você não procurou ajuda, você não aceitou o que a gente te ofereceu, isso foi um ato ruim, então podem ficar morando na raiva e nesse momento enlaça com a culpa, porque podem se sentir culpados por não terem percebido que aquela pessoa precisava de ajuda, né? Então aqui, olha a raiva e a culpa dando as mãos, né? Ela também vai usar um termo interessante que a raiva envilece os nossos sentimentos. Envilecer é tornar vil. Então, torna os nossos sentimentos empobrecidos, né? Tira a honra dos nossos sentimentos, tira a nobreza dos nossos sentimentos, né? É isso, que a raiva vai tirando toda a graça da nossa generosidade, dos nossos sensos de organização. A raiva tira a nossa dignidade, inclusive, né? Como a gente passa a ser vistos por si mesmo e pelos outros é totalmente diferente da nossa origem, da nossa essência. Ela também vai dizer que a raiva desajusta as nossas emoções. Então, assim, desequilibra as outras. Não é assim, a gente sente raiva, ponto. A raiva desarruma as outras, né? Provoca incêndio na nossa alma. Então, se for uma raiva que deu e passou, beleza, faz parte, a gente prossegue. Mas essa raiva que fica, que você mastiga ela, que ela te queima por dentro, que ela vira gastrite, que você tem vontade de se vingar, que você é ressentido, muda a sua face, que você é coração endurecido por causa disso, cuidado, para a raiva não virar parte da sua identidade. É um comportamento, gente, é uma reação. É para dar e passar, não é para ser você, né? Atenção para o seu comportamento automático de atacar antes de ser agredido, né? É legal ela lembrar que às vezes a gente faz isso. A gente imagina que vai ser agredido, a gente vai antes, já causa maior confusão. Então, atenção para a postura armada contra tudo e contra todos. Tem pessoas que acham que viver armado é a melhor maneira de não sofrer. Só que, enquanto você está usando essa armadura toda para não sofrer, você também está se defendendo da alegria, está se defendendo do amor, está se defendendo da confiança, está se defendendo da leveza. Então, tudo de bom que poderia te acontecer também não chega, porque quando a gente se protege contra tudo e contra todos, a gente fecha as portas, né, da sensibilidade. E por último, aqui, ela vai fazer um laço importante entre raiva e culpa, dizendo o seguinte: que essa junção da raiva e da culpa pode aparecer de dois modos. Ou ao modo da autopunição, que a gente tem raiva da gente e a gente tem culpa. Não nos consideramos merecedor de relacionamentos bons. Fugimos de tudo que deixaria a gente feliz e nos negamos a alegria de viver. Olha que punição grave. Que lugar difícil que a gente encontrou, não? De conviver. Então, você precisa identificar a raiz da culpa no seu interior oculto. O segundo tipo é armar-se de agressividade para evitar aproximação. Eu não dou mole para ninguém, né? Não dou abertura para ninguém, não abro meu coração nunca mais. Eu não quero amar nunca mais. Eu não quero gostar nunca mais. Eu não sou bobo, né? E assim se considera vítima contínua da humanidade. Cuidado com esse lugar, né? Achar que o mundo é perverso, que o mundo é perigoso, que o mundo é hostil. Não é verdade. O mundo também tem belezas, o mundo também tem alegrias,
E tem pessoas que precisam da sua alegria também, precisam da sua saúde também. Nós vivemos numa comunidade. Todos nós precisamos uns dos outros. Se você achar que você pode ficar no seu castelo aprisionado aí dentro de você mesmo e está tudo bem, você está muito enganado. Nós também respondemos pela falta que fazemos uns com os outros. Porque cada coisa que você não participa, cada coisa que você se fecha por medo de se ferir, ou por medo de causar estrago em algum lugar, você também está subtraindo dos grupos que você participa daquilo que você poderia contribuir. E como a Joana disse que a raiva envilece os nossos sentimentos, eu acrescentaria que envilece não só os sentimentos, envilece as nossas habilidades, envilece as nossas capacidades também. Aquilo que você é capaz, aquilo que você é hábil, isso também vai ficando enferrujado, isso também vai perdendo o valor. E você mesmo desacredita que tem valor. Então você acha que não faz falta, que você não precisa ir nem participar de nada, que você não é necessário em lugar algum. Isso não é verdade, não. Deus te colocou aqui, em algum lugar, em algum grupo, porque você tem alguma coisa a ver com eles. Todos nós temos algum tipo de compromisso e de responsabilidade nos ambientes que nós nascemos. Deus não pisca, não, gente. Ele coloca a gente no lugar certinho. Você é filho certinho dessa família aí que você nasceu. Você é o par certinho para cuidar do que está no seu entorno. Então, bora descobrir nosso valor, né? Bora voltar para nossa origem amorosa, entrar nessa sintonia do bem que todos nós somos criados e podemos fazer boas coisas com a vida que Deus nos deu. Então, para terminar esse bloco, para terminar esse trechinho, eu quero ler aqui um parágrafozinho no final do capítulo 3. Ela está dando um incentivo para a gente buscar esse autocontrole, né? Esse autocuidado, essa vigilância desses sentimentos difíceis. O autocontrole, que cada qual deve manter em relação às suas reações emocionais de qualquer natureza, disciplinando a vontade, educando os sentimentos e adaptando-se a novos hábitos saudáveis, são imprescindíveis para uma existência rica de saúde. Saúde para todos nós, meus amigos. E até o nosso próximo bloco, que a gente vai tratar dessa parte maravilhosa que ela traz para a gente, a terapia para a raiva. O que a gente pode fazer para a gente se curar desses estados enfermiços da raiva permanente? É sempre bom lembrar que ela está dedicando total atenção para a raiva permanente, quando ela se torna crônica, quando ela começa a se tornar a sua roupa. É dessa raiva que ela está falando. Essa raiva que daí passa, tudo bem, né? Tudo bem, desde que ela não seja toda hora, todo momento. Tudo bem fazer parte para você descobrir o que você está necessitando e que você está precisando cuidar.